A história do Ministério Público teve início em 7 de março de 1609, no Brasil Colônia, com a instalação na Bahia do Tribunal da Relação do Estado do Brasil, o primeiro Tribunal de Justiça das Américas. Nele foi prevista pela primeira vez no país a figura do promotor de justiça, que atuava também como procurador dos feitos da coroa, fazenda e fisco. Assinado pelo rei Felipe III, soberano da Espanha e de Portugal, o regimento do tribunal estabelecia que o procurador dos feitos da coroa, fazenda e fisco e promotor de justiça, cargo exercido por um dos 10 desembargadores que formavam a corte, tinha como papel saber de todas as coisas que tocarem a coroa e fazenda para requerer nelas tudo o que fizerem a bem da justiça. Somente em 1751 foi criado no Rio de Janeiro o segundo Tribunal da Relação do país, que em 1808, com a chegada da família real portuguesa, foi transformado em Casa de Suplicação do Brasil. Neste novo tribunal, de acordo com pesquisadores, os cargos de procurador dos feitos da coroa e fazenda e o de promotor de justiça foram separados, passando a ser ocupados por 2 titulares diferentes. Este foi o primeiro passo para a separação total das funções da Procuradoria da Coroa, que defendia o Estado e o Fisco, das do Ministério Público, que veio a ser efetivada definitivamente com a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 1988 não se limitou a dar ao Ministério Público as atribuições clássicas. O Ministério Público, classicamente, tinha atribuições de defesa da fazenda e de combate ao crime. Só que essas 2 atribuições que vêm do Ministério Público Histórico, Ministério Público que no Brasil agora está comemorando 400 anos, com o primeiro procurador da coroa, que veio com o Tribunal da Relação da Bahia em 1606, esse Ministério Público de hoje não tem nada a ver com o Ministério Público Histórico, ou melhor, ele mudou bastante. Aqui no Brasil, ele perdeu as atribuições de defesa da fazenda e conservou as atribuições de combate ao crime de ação penal. Não que o Ministério Público não possa defender a fazenda, até pode. Mas hoje, quando o Ministério Público defende a fazenda, ele não mais o faz como advogado da fazenda. Para defender a fazenda como advogado, a União, os Estados-membros, os municípios do Distrito Federal, todos eles têm advogados. Os advogados da União, os procuradores do Estado, os procuradores dos municípios. Mas o Ministério Público não. Ele pode defender a fazenda, mas nunca como procurador, porque ele não é mais procurador. Ele pode defender quando a legitimação ordinária que é dada aos procuradores, aos advogados da fazenda, quando essa legitimação ordinária falha, o Ministério Público, então, pode assumir a defesa do patrimônio público e social. Agora, o que a Constituição de 88 deu ao Ministério Público foi o reconhecimento do seu poder investigatório, deu ao Ministério Público o controle externo sobre a atividade policial, deu ao Ministério Público a ação civil pública para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente, de outros interesses difusos e coletivos, e com isto o Ministério Público ficou muito fortalecido nas suas atribuições de defesa social. Há 2 motivos para uma pessoa pensar em ser promotor. O primeiro motivo é a vocação. E o segundo motivo é a remuneração. Vamos ser objetivos. A remuneração dos promotores de justiça, dos procuradores da República, é uma remuneração de ponta no funcionalismo público brasileiro. E muita gente procura o Ministério Público, a magistratura, porque são carreiras de ponta no funcionalismo público. Eu não acho isso um mal, pelo contrário, eu acho que o Ministério Público e a magistratura precisam remunerar bem os seus agentes, porque assim ela vai recrutar de uma forma mais completa os melhores e mais capacitados concorrentes. Porque, sendo uma carreira atrativa no mercado de trabalho, ela terá mais chance de poder escolher entre os candidatos. Entretanto, eu não acho que isto seja o motivo suficiente para ser um promotor, para ser um juiz. Eu acho que para uma pessoa se dar bem nessas carreiras, e especialmente o Ministério Público da qual estamos falando hoje, é preciso que ele também tenha vocação. Por quê? Porque para ser promotor é necessário ter uma personalidade
adequada a isto. Qual é a personalidade própria a um promotor? É uma pessoa combativa. É uma pessoa que não se conforma com as injustiças. É uma pessoa corajosa, porque ela vai enfrentar poderosos, ela vai enfrentar políticos, vai enfrentar governantes, vai enfrentar empresários, vai enfrentar pessoas que têm poder de fogo e que podem se opor com eficiência à atuação da instituição. Então, o membro do Ministério Público precisa ser uma pessoa tecnicamente bem preparada e pessoalmente vocacionada.